Esposa usou meu passado e segredos contra mim. Parte 2. Esperei até terça-feira. Ela passou pelo fim de semana e segunda-feira como se nada tivesse acontecido. Um pouco mais fria do que o normal, rápida nas respostas, agindo irritada como se eu fosse o culpado de tudo isso. Sem desculpas. Nenhuma dica. Parecia que eu estava carregando algo pesado enquanto ela apenas se movia ao redor. Na tarde de terça-feira eu não aguentei mais. Pedi para ela sentar comigo. A casa estava quieta. Eu disse a ela que precisava conversar sobre o que ela disse durante a briga, porque isso não era algo que podíamos simplesmente ignorar. Lembrei a ela que a briga começou porque eu me recusei a bater no nosso filho enquanto ensinava. Eu disse a ela que não acredito em bater em crianças para fazê-las aprender e que ela insistiu nisso. Foi aí que a discussão começou e de alguma forma descambou para algo muito mais feio. Perguntei a ela por que ela usou o que eu contei a ela em confiança contra mim. Lembrei a ela que ela me pediu para me abrir anos atrás e prometeu que manteria isso em segurança. Perguntei a ela por que ela me abraçou naquela época, se era assim que ia acabar. No começo ela estava rígida. Ela disse que não sabia o que mais deveria fazer na época. Ela me disse que só tentou agir normalmente, ser solidária, porque não sabia como lidar com o que eu contei a ela. Ela disse que não tinha percebido quão pesado tudo era até mais tarde. Sua voz era calma, como se estivesse apenas explicando fatos. Eu disse a ela que a promessa importava. Eu disse que não se tratava de um deslize de raiva. Era que ela buscou exatamente as coisas que eu entreguei a ela em confiança e as usou contra mim. Perguntei a ela de novo o porquê. Foi então que ela admitiu. Ela me disse que perdeu um pouco de respeito por mim depois que eu me abri. Perguntei o que isso significava. Ela disse que não era um detalhe, era o quadro inteiro. Ela disse que sempre me viu como alguém sólido, alguém que podia carregar peso sem se curvar, a pessoa em quem ela se apoiava. Mas depois que eu compartilhei tudo, ela não conseguia parar de ver as rachaduras por baixo da superfície. Ela disse que partes da minha história me faziam parecer frágil para ela. Algumas das partes mais sombrias, a forma como aqueles anos estavam dentro de mim, deram a ela uma sensação de desconforto que ela não conseguia afastar. Me ver chorar e me sentir tão nervoso e acabado fez com que ela me visse de forma muito diferente. Ela realmente usou a palavra nojento. Ela disse que às vezes, quando se lembrava dessas coisas, isso atrapalhava a forma como ela me via. Perguntei se isso significava que ela pensava menos de mim por ter sobrevivido. Ela disse que não era sobre sobreviver, era sobre como isso mudou o que ela esperava de mim. Ela admitiu que havia construído uma imagem de mim que não incluía esse tipo de ferida, e uma vez que soube, não conseguia colocar essa imagem de volta. Perguntei a ela por que ela me abraçou então, por que ela me disse que queria me conhecer totalmente. Ela disse que não sabia o que mais fazer no momento. Ela não queria me punir por dizer a verdade. Ela disse que me abraçar e dizer que estava tudo bem parecia a única resposta decente na época, embora, por dentro, ela já tinha começado a me ver de forma diferente. Deixei isso no ar, então fiz a pergunta mais difícil. Ela disse que não conseguiu se controlar naquele momento e buscou o que sabia que mais me machucaria. Ela disse que se arrependeu e que isso nunca mais aconteceria. Também pensei nisso, mas por causa do medo, eu deixei passar por muito tempo. Também pensei em como isso poderia soar de fora, como se eu tivesse jogado muita coisa nas costas dela naquela época. Mas a verdade é que eu nunca sentei com ela e descarreguei tudo de uma vez. Eu dei a ela a minha história da maneira que ela pediu, pedaço por pedaço, apenas quando ela me pressionou. Se ela quisesse saber algo, eu respondia. Eu não adicionei nada extra, não ofereci detalhes aleatórios. E mesmo assim, ela provavelmente só ouviu uma fração do que eu realmente carrego. Por que ela estava tão intencionada em que eu fosse aberto e emocionalmente vulnerável então? Eu disse a ela que não achava que poderia simplesmente voltar a ser como as coisas eram. Eu disse que sentia que a fundação estava rachada de uma forma que eu não podia ignorar. Eu disse a ela que talvez a única maneira de seguir em frente fosse nos separarmos amigavelmente, silenciosamente, antes que as coisas piorassem. Eu disse que não achava que conseguiria continuar olhando para ela da mesma forma, depois de saber que ela poderia transformar algo tão pessoal em uma arma. Foi então que todo o tom dela mudou. A firmeza que ela tinha quando se explicou caiu, e ela soava quase em pânico. Ela pediu para que eu não dissesse isso, disse que não queria o divórcio. Ela disse que ainda me amava, que o que quer que ela tivesse feito com raiva não era maior do que a vida que construímos. Ela não conseguia imaginar dividir os filhos entre nós, não conseguia imaginar que eles crescessem em duas casas. Ela disse a mim que ir embora os marcaria mais do que qualquer coisa que passamos. Eu disse a ela que o amor não deveria ser como nos despedaçarmos com as palavras mais duras que podemos encontrar. Ela disse que sabia disso e prometeu novamente que isso não aconteceria mais. Ela disse que já tinha admitido que estava errada e que falava sério quando disse que nunca mais faria isso. Ela continuava voltando ao mesmo ponto, que tínhamos filhos, que eles precisavam de nós juntos, que quaisquer que fossem os problemas que tivéssemos, tínhamos que resolvê-los sem quebrar a família. Ela não tinha chorado, mas havia uma certa desesperança na voz dela. Quase como se ela estivesse com medo de que eu já estivesse fora da porta e estivesse tentando me puxar de volta de qualquer maneira que pudesse. Ela não se desculpou novamente pelo que disse, não diretamente, mas continuava insistindo de que isso não aconteceria mais e que eu não deveria jogar tudo fora por causa de um erro. No momento, eu não tomei uma decisão final. Fico indo e voltando na minha cabeça. Parte de mim sente que o dano é muito profundo e eu estaria mentindo pra mim mesmo se fingisse que poderia realmente vê-la da mesma forma depois. Mas outra parte de mim hesita, porque ir embora não é simples quando há filhos e anos de vida ligados. Estaria mentindo se dissesse que não estou inclinado mais para um lado do que para o outro, mas ainda não cheguei lá. Me sinto pesado na maioria dos dias, dividido entre querer me proteger e não querer partir minha família ao meio. Em alguns momentos, acho que sei o que tenho que fazer, então duvido. É desgastante, mas pelo menos escrever isso e ouvir diferentes perspectivas me fez sentir menos alone nisso.